Oi, crianças, tudo bem? Voltamos hoje para contar mais uma historinha para vocês, uma história da Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia para vocês. Vocês podem abrir também sua Bíblia aí. Nós estamos no livro de 1 Samuel. Então, hoje eu vou contar a história do menino Samuel, né? Essa história é uma história muito importante para todos nós, para adultos e crianças, porque fala também da oração. Como é importante a oração na nossa vida. Então, essa história desse menino é um menino que conversou com Deus. Nossa, mas isso é possível? Claro que é possível, né? Através da oração. A gente conversa com Deus através da oração. Hoje nós vamos conhecer, além da história desse menino, que escutou a Deus, né? Ele escutou Deus. Deus tinha uma tarefa, Deus tinha uma obrigação para ele. E essa obrigação Deus vai colocar para ele de uma forma que a gente vai entender muito bem. Será que todos nós temos uma tarefa a ser cumprida nessa terra? Temos, todos nós temos uma tarefa a cumprir. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para cada um de nós. E como é que a gente pode ouvir a Deus, né? Saber o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim? É só a gente fazer silêncio na hora da nossa oração, rezar com bem devagar, pensar em Deus, né? E o silêncio é muito importante. Quando a gente vai se deitar ou quando a gente levanta, nós estamos sozinhos nas nossas camas, né, criança? Então a gente aproveita para conversar com Deus. Deus está dentro do nosso coração. Então nós vamos ouvir a voz dele dentro de nós. E como foi que Samuel descobriu isso? Prestem bastante atenção na história do Samuel. Essa história, como eu disse para vocês, está lá na Bíblia, no primeiro livro do Samuel, né? E Samuel escreveu algum livro? Sim. Eu esqueci de falar para vocês. Samuel escreveu 2 livros, né, que estão na Bíblia. E os 2 têm o seu nome. Então tem o livro de 1 Samuel, tem o livro de 2 Samuel. Então nós vamos, a história do início da vida de Samuel está no primeiro livro, né? Então essa história está nesse livro aqui na nossa Bíblia. Pois é, então vamos continuar. Samuel veio de uma família em que a sua mãe era muito religiosa. Toda semana ela ia à igreja. E lá essa igreja era conhecida como santuário. Nós temos também muitos santuários, né? E lá onde ele morava, lá perto, tinha um santuário. Mas sua mãe, que se chamava Ana, né? Não vamos esquecer o nome da mãe de Samuel, era Ana, tinha um grande desejo. Cada vez que ela ia ao santuário, ela pedia a Deus: Senhor, faz com que eu fique grávida, Senhor, eu quero tanto ter um filho. E ela pedia a Deus com toda fé, com toda força, para que Deus desse um filho a ela. Assim, todas as vezes que ela ia a esse santuário, o sacerdote estava lá, o padre estava lá. E o padre via que ela rezava com muita fé. Mas Deus um dia atendeu o pedido de Ana. E as orações de Ana foram ouvidas por Deus e ela ficou grávida, né? Olhem só, crianças, o rosto de Ana na sua oração, né? Deus ouviu a oração de Ana e ela ficou grávida. Ana deu à luz a um lindo bebê, saudável, bonito, que ela pôs o nome, né? Ela pôs o nome de Samuel. Lindo como toda criança, né? Alegre, saudável, feliz, muito sapeca, né? Mas Ana tinha um segredo que só ela sabia, né? E esse segredo nós vamos saber também agora. É bom saber segredo, né, crianças? Quem é que não gosta de saber segredo, né? Então nós todos, eu e vocês, crianças, vamos saber qual era o segredo de Ana. Quando ela rezava, lembra que ela rezava pedindo para ter um filho? Ela tinha certeza que Deus a ouviria. Ela tinha certeza que Deus responderia a sua oração.
Então isso lhe deu uma confiança muito grande. E o que ela fez? Ela prometeu a Deus que se um dia ela tivesse um filho, esse filho seria de Deus. Então, quando Samuel nasceu, ela se lembrou da promessa. Recordam da promessa? Quando ele tivesse 10 anos de idade, ela o levaria para morar com o sacerdote, lá naquele santuário que ela ia pedir para ficar grávida, lembra? Onde por tantas vezes ela implorou a Deus. Olhem só a Ana chegando com Samuel, né? E o sacerdote Eli recebendo Samuel. Agora era tempo de agradecer esse presente de Deus. Qual era o presente de Deus? A vida de Samuel, né? E ela trouxe Samuel e entregou o sacerdote Eli. Ela sabia que ali ele estava com alguém que era muito importante, que sabia muito da Bíblia, que sabia muito de Deus, que rezava muito, era uma pessoa de Deus e que Samuel estaria em boas mãos. Então ele ia aprender muita coisa bonita da Bíblia, como você está aprendendo, né, criança? Mesmo de pequenininho, mesmo com 5, 6, 7, 8 aninhos antes de ir para a catequese, a gente tem que aprender as histórias da Bíblia. E isso, quando Ana deixou Samuel lá com o sacerdote Eli, ela sabia que ele ia aprender. Então ela tinha certeza que quando Samuel voltasse para casa, talvez já até rapaz, que ele seria um bom homem, seria um evangelizador, seria muito bom para todas as pessoas, porque ele ia ensinar o que ele tinha aprendido. Samuel ia aprender tudo para ensinar depois, como a gente vê nos catequistas hoje, vê nas mamães, nos papais, nas vovós e até nos bisos. Tem muitos bisos que também ensinam as crianças. Bom, crianças, como eu disse a vocês, com 10 anos, o Samuel estava lá e ficou lá por muito tempo. Ana, né, ou Dona Ana, a mãe de Samuel, toda feliz, levou o seu querido filho para lá, com a certeza da saudade muito grande que ela ia sentir, mas que ele estava em boas mãos. Mas o tempo foi passando e Samuel se tornou um rapaz, né? E aprendeu muito sobre Deus com o sacerdote Eli e outras pessoas também que estavam ali. Ele aprendeu muito sobre a Bíblia, aprendeu as histórias da palavra de Deus, aprendeu que a oração é importante na vida da gente. Você, criança, já se perguntou o que Deus quer que você faça? Né? Isso a gente tem que perguntar na oração. Não? Não perguntou ainda a Deus? Então, a partir de hoje, nas suas orações à noite, quando a mamãe for levar você para rezar, aí você pergunta, Senhor, o que tu quer que eu faça? Né? Assim que Samuel fez. Então, quando Samuel estava lá com o sacerdote Eli, ainda pequeno, né? Ele não tinha ainda crescido, ainda era pequeno, com 10, 11 anos, né? Samuel fez suas orações, como eu falei agora para vocês, antes de dormir a gente faz nossas orações, e pediu ao Papai do Céu saúde para todos, pediu tudo que a gente pede. Mas aí ele foi dormir sossegado. Quando ele estava já cochilando, quase dormindo nas suas orações, ele escutou alguém dizer, Samuel, Samuel. Ele ficou pensativo, quem é que está me chamando? Então ele levantou, foi até lá o sacerdote Eli e disse, Senhor, o que tu queres? E Eli falou, não, Samuel, eu não chamei você não. Volte a dormir e quando você escutar nas suas orações dizendo Samuel, Samuel, você diz assim, Senhor, fala que o teu servo escuta. Ele disse, então tá bom. Voltou para sua cama, fez de novo as suas orações e foi dormir. Quando ele estava ainda naquele sonolência, chegando a dormir, novamente ele ouviu, Samuel, Samuel. Aí ele falou o que o sacerdote Eli tinha falado para ele. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E assim ele fez. Ele ouviu novamente na sua oração que Deus lhe chamava. Samuel, Samuel. E ele respondeu.
Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E assim ele acordou no outro dia com aquele pensamento de que Deus tinha lhe falado. E o que será que Deus falou para ele? O sacerdote também estava curioso para saber. No outro dia de manhã, Samuel, o que foi que Deus te falou? Vocês acham, criança, que Samuel disse o que Deus tinha falado para ele? Claro que ele falou, porque a primeira coisa que o Senhor disse para o Samuel é que ele sempre falasse a verdade. Então Samuel contou para o sacerdote o que Deus tinha lhe falado, que ele falasse sempre a verdade, que fosse seu mensageiro em todos os tempos e para todas as pessoas. E o que isso significa? Significa que ele teria que sempre falar de Deus para as pessoas, como eu faço agora, como faz a sua catequista, como faz os seus pais, como faz as pessoas. Muitas pessoas lhe falam de Deus, não é, criança? Então, assim, essa foi a incumbência que Deus colocou no coração de Samuel, que ele falasse a verdade, mas que fosse também seu mensageiro nessa terra. Como Deus é bom, Samuel pensou, né? Deus me escolheu para fazer isso nessa terra. E que só Ele, Deus, pode fazer por nós todas as coisas boas. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus nos ama muito. Jesus Cristo ama as crianças. Vocês lembram quando nós vimos em uma outra aula, outro encontro que nós tivemos, Jesus Cristo com as crianças todas em volta? Porque Jesus Cristo ama todas as crianças. E assim Samuel fez. Obedeceu ao Senhor em tudo e se tornou uma boa pessoa. Se tornou um grande juiz. Juiz naquele tempo era alguém muito importante. Se tornou um grande profeta, um grande homem, um homem honrado, um homem justo, um homem bom. E o que a gente aprendeu com a história de Samuel, crianças? Primeiro, que Deus fala conosco pela oração. Que precisamos estar sempre em comunhão com Deus. Que a oração é o caminho para a gente ouvir a voz de Deus dentro de nós. E sabemos também que Deus ouve as crianças, que devemos fazer sempre o que Deus quer na nossa vida. E o que é que Deus quer? Como é que a gente sabe o que Deus quer? Claro que Deus quer que a gente primeiro agradeça tudo que a gente tem. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Foi dado por Deus através do trabalho do papai, do trabalho da mamãe, do trabalho de outras pessoas que moram conosco, ou seja, do trabalho dos adultos. Mas é Deus que faz com que esses adultos trabalhem. Então a gente tem que agradecer tudo, a comidinha que a gente tem, a roupa bonitinha que a gente tem, os brinquedos que a gente tem que agradecer o Senhor. E Deus pede também que a gente obedeça aos nossos pais, né? Porque são eles que nos amam, depois de Deus, são eles que nos amam. Respeitar os mais velhos, isso é muito importante para agradar a Deus. Que não briguemos com nossos irmãos, com os colegas, isso é muito importante também para todos nós. Que a gente não grite com as pessoas, né? Que só assim a gente será feliz. Como é que a gente é feliz? Fazendo o outro feliz. Então foi assim que Samuel viveu toda a sua vida. Gostaram da história de Samuel? Então logo a gente vai voltar aqui, eu vou voltar aqui para contar uma outra história da Bíblia linda, igual a de Samuel, até mais bonita. Tá bem, crianças? Até lá!